Fala galera, quinta-feira o Internacional realiza treinamentos visando o jogo contra o Bragantino, mas eu quero falar antes de outras coisas importantes. Por exemplo, ontem o Vasco e o time do Cruzeiro empataram. Isso foi bom para o Inter, porque nenhum dos dois ultrapassou o Inter, fica um atraso, o Inter tem um respiro. E agora acredita-se que com mais 3 pontos, eu já acreditava que o Inter possa passar definitivamente sobre esse período nebuloso que é a questão do rebaixamento. Eu não acredito que o Internacional vá ser rebaixado em momento algum, nem penso nisso, porque não deve acontecer em hipótese alguma a questão do rebaixamento do Internacional. Bom, dito isso, então foi um resultado positivo para o Internacional esse empate ontem. O Inter que não foi a campo, mas teve um resultado, enfim, positivo. Ontem à noite eu entrevistei o candidato Roberto Mello, vou durante o dia trazer alguns trechos aqui da entrevista, colocar nos stories para vocês darem uma olhada, quem não viu. E importante entrevista, conseguimos alguns esclarecimentos. Eu acredito, e falei na entrevista ontem, que o departamento de futebol, caso o Melo seja eleito, terá Alexandre Matos de executivo de futebol, terá Alexandre Salles Barcelos como vice-presidente de futebol. São coisas que eu acredito, tá? E já sabemos de Abel e de Alessandro. Bom, ele não negou e não confirmou, mas deixou em aberto. Um outro ponto importante, quando ele fala de reforço, ele fala que o departamento de futebol seu já tem reuniões para projetar o Inter para 2024. Ele já trabalha em nome de reforço. Mas não pode fechar nada, evidentemente, porque ele está numa eleição. Então, enquanto está numa eleição, tu não pode projetar, porque ele não sabe se vai ser eleito ou não. Quero salientar também que eu já convidei Alessandro Barcelos para uma entrevista, estou aguardando uma resposta, e assim que tiver uma resposta, eu espero que a gente possa fazer uma entrevista igual a gente fez com o Roberto Mello, sem posicionamento de lados, tá? Entrevista mesmo. Então, foi muito proveitosa a entrevista do Roberto Mello ontem, que durou cerca de 1 hora, 50 minutos, 1 hora. Até a Monique Wilbon entrou na entrevista, falou sobre futebol feminino que ontem também venceu 2-0 o primeiro jogo, decide domingo. Agora não sabe se onde vai ser, porque já estamos falando que a arena não tem condições de gramado e blá, blá, blá. Então, de repente, sabendo que vai perder em casa, tirar o jogo, de repente vai perder o título pro Inter em casa, porque, né? Pode ser. Então vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. E futebol feminino vai sempre na Monique, a Monique sabe tudo. Acompanha ela ali que vale a pena. E outro detalhe, agora falando de Inter diante do Bragantino. É um jogo pro Inter, a meu ver, finalizar 2023. É ganhar e depois dar uma relaxada no campeonato, porque praticamente confirmaria uma vaga na Sul-Americana, praticamente excluiria toda e qualquer possibilidade, ainda mínima, remota e mínima de uma chance de rebaixamento. Então é um jogo importante. Para esse jogo o Inter tem bastante desfalques. O Inter não tem Charles Arangues, o Inter não tem o Alan Patrick, o René tá voltando, mas não deve estar em condições, está muito tempo parado, não deve começar a partida. Vitão sentiu um problema, só correu em volta do gramado, pode ser um outro problema. Então o Inter, o Eduardo Cudê vai ter um quebra-cabeça para montar o Internacional, que vai a campo domingo às 18h30 diante do Bragantino, no Gigante da Beira-Rio. É jogo que tem promoção da direção para torcedores, sócio não paga, tem um lance assim, eu não me informei todo ainda sobre isso, estava envolvido em muitas coisas na semana, não consegui informar mais. É um jogo para encher. Tu que é colorado e quer que o Inter se livre de vez de 2023, tem que encher o estádio. Tem que ser no grito, tem que ser na pressão. A gente não tem os principais jogadores, mas dá para vencer. Eu digo os principais jogadores, os homens de criação, os homens que dão sustentação ao time do Inter. É o Arangues e o Alan Patrick. O meio-campo vai ser diferente, vai ficar torto, vai perder qualidade, mas dá para vencer e aí sim tirar 2023 da cabeça e começar a pensar primeiro. Tem eleição dia 9, são quase 60 mil sócios aptos a votarem e definir o futuro do Inter nos próximos 3 anos, 2024, 2025, 2026. Está na mão de vocês, sócios do Inter. Está na minha mão, também sou sócio, sim, também voto, meu nome está na lista lá. Então está na mão do sócio do Inter definir o futuro do Inter para os próximos 3 anos. E cada um faz sua escolha, cada um escolhe seu candidato, cada um define como quer o Inter nos próximos anos. Dito isso, hoje eu não vou fazer live, eu tenho um compromisso inadiável,
E não vou conseguir fazer live, mas amanhã às 6 horas eu vou estar. Desculpa, às 6 tem o Sunset amanhã, sexta-feira, no Baldaço, e às 19 tem a minha live. Então amanhã às 19 horas eu tô com vocês lá no YouTube. Valeu? Grande abraço!